Já estão valendo as novas regras da legislação trabalhista. Mais de 100 artigos da CLT foram alterados pelo Poder Legislativo. São mudanças que mexem com a vida de todo trabalhador e que geram muitas dúvidas. Como elas serão implementadas? Como vão afetar as relações de trabalho? Para esclarecer essas e outras questões, nós convidamos a procuradora e vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Ana Cláudia Bandeira. Ana, obrigado por estar aqui conosco. Primeiro, eu queria lhe pedir que destacasse quais são as mudanças mais relevantes, as principais na legislação. Bom, como você ressaltou, nessa reforma foram alterados mais de 100 dispositivos da CLT. Foi uma alteração muito significativa, mas assim, o que se pode destacar de mais relevante, que diz muito sobre o espírito da reforma, é principalmente o negociado sobre o legislado, a prevalência daquilo que se negocia, que os sindicatos se negociam com a empresa, sobre o que está na lei. Também, acho que a outra questão que foi muito alterada e, digamos assim, reflete muito na vida do trabalhador, é a possibilidade de contratações as mais diversas possíveis. Então, hoje é possível o trabalhador ser contratado para uma jornada intermitente, né, que é aquela em que ele só recebe pelas horas em que ele efetivamente trabalha. Outra possibilidade também é a terceirização ampla. A terceirização foi, agora, a partir dessa lei, dessa alteração legislativa, permitida amplamente, de forma que até na atividade principal da empresa, a terceirização é permitida. Também a possibilidade de contratar o trabalhador como pessoa jurídica, embora ele trabalhe só para aquele empregador, também como autônomo, por um contrato simples, em que ele é dito autônomo, embora ele trabalhe para o mesmo empregador e com exclusividade. Nós vamos falar pouco a pouco de cada um desses temas, mas antes eu queria ter noção de uma outra questão importante. Os processos que já estão na Justiça, que são anteriores à mudança da lei, vão ser julgados sob qual ótica? A antiga ou a nova? Pois essa é uma das grandes controvérsias judiciais que virão agora com a Lei 13.467. A mim, me parece que aqueles contratos, aquelas demandas judiciais, né, ajuizadas ainda na vigência da lei anterior, me parece que elas terão que observar essa lei, a lei vigente, à época do contrato sobre o qual se discute. Ana, agora a gente vai detalhar um pouco a reforma e para isso nós vamos contar com a ajuda do público. Nós temos uma primeira pergunta para você. Vamos ouvir. Como é que eu faço o acordo para dividir as minhas férias em 3 vezes? E como é que é feito o pagamento dessas férias? Pois tradicionalmente, pela CLT, é do empregador a faculdade, o poder de definir como serão as férias. Agora, com a Lei 13.467, o trabalhador poderá também pedir isso, poderá negociar isso, inclusive trocando um feriado de dia. Por exemplo, ele pode trabalhar num feriado como esse dessa semana, por exemplo. Ele pode trabalhar na quarta-feira e pedir que esse feriado seja gozado na sexta-feira, para emendar para o final de semana, por exemplo, né? E agora, essas férias, elas têm uma limitação. O primeiro período tem que ter pelo menos 14 dias. E os outros 2, cada um, pelo menos 5. Né? E elas serão pagas proporcionalmente. Você falou há pouco, sintetizando a reforma, falou sobre o fato de que o que é combinado se sobrepõe ao que está escrito. Os acordos são mais importantes do que as regras escritas. Mas como é que se faz um acordo desse entre a empresa e o sindicato? É assim que funciona? Pois Guilherme, eu, como procuradora do trabalho, todo o Ministério Público do Trabalho, essa discussão foi travada fortemente durante todo o processo legislativo que culminou na edição dessa lei. Esse é um ponto crucial. Por quê? Porque o trabalhador vai ficar muito à mercê da empresa, digamos assim. A empresa vai ter muito poder de definir tudo. A jornada, o salário. Então, o fato da lei ficar, não digo aquém, mas assim, dos acordos se sobreporem à lei, dará um poder muito grande à empresa. E os sindicatos continuarão negociando
Continuarão, mas aí há um detalhe que precisa ser dito. Os sindicatos, eles tiveram digamos, uma mitigação nas suas fontes de custeio, porque a partir da Lei 13.467, não é mais obrigatória a contribuição sindical. Né? Assim eles perdem força. Né? Isso, eles perdem força. Perdem força e certamente a negociação não será a mesma. Nós vamos ouvir mais uma pergunta que captamos na rua. Vamos ouvi-la. Se eu sair da empresa e fizer um acordo, como é que fica a rescisão? O que você diz ao Leonardo? Bom, a rescisão por acordo, ela está disciplinada também na 13.467. Algumas verbas serão pela metade, como a multa do FGTS, por exemplo, ela será paga pela metade. A movimentação do saldo do FGTS poderá ser à base de 80%. Então, tem regras específicas para isso. Quando o trabalhador tiver o interesse de rescindir por acordo, né, normalmente isso acontece porque ele quer sair, ele não vai ter direito ao seguro-desemprego, por exemplo, e então tem essas regras lá limitadoras. É verdade, Ana Cláudia, que o trabalhador, quando entrar com uma ação na justiça contra a empresa e perder, é verdade que ele terá que pagar uma indenização à empresa, é isso? Bom, na realidade, o que foi disciplinado assim de forma muito clara é que o trabalhador que for vencido na ação trabalhista, ele terá que pagar honorários advocatícios para a parte adversa, no caso, a empresa, ainda que ele goze de gratuidade da justiça. Da mesma forma, se ele pedir uma perícia para provar, para fazer uma prova, né, como base de algum direito que ele tenha requerido, se ele for vencido no objeto dessa perícia, ele também terá que custear os honorários periciais. Ana Cláudia, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre aquela multa de 40% sobre o FGTS. Eu queria que você explicasse direitinho e vamos ouvir também outras perguntas de telespectadores. Até já, então. A nova legislação trabalhista já está sendo aplicada nos tribunais. O juiz do trabalho da Bahia, José Cairo Júnior, condenou um empregado a pagar R$ 2.500 ao empregador por má-fé e mais R$ 6.000 pelas custas de honorários. O funcionário havia processado o empregador por ter sido assaltado à mão armada pouco antes de sair para o trabalho e pedia, na mesma ação, pagamento de horas extras. Mas o juiz Caio Júnior entendeu que o empregador não pode ser responsabilizado pela criminalidade. O magistrado se baseou na deslealdade do trabalhador, que alterou a verdade dos fatos em relação às horas extras e, por isso, o condenou por má-fé. Essa decisão judicial, Ana Cláudia Bandeira, confirma aquela sua informação há pouco de que o trabalhador pode ser penalizado em caso de decisão desfavorável a ele na justiça. Agora, eu quero lhe fazer uma outra pergunta, a Ana Cláudia está aqui para esclarecer justamente os aspectos, os detalhes da reforma. No caso da multa de 40% do FGTS, isso pode ser negociado entre as partes, entre o patrão e empregado? Pois é, a multa de 40%, há a previsão dela ser paga pela metade nesses casos de rescisão pela metade, né? Aliás, rescisão por acordo. Normalmente, aquelas situações em que já aconteciam antes, mas não eram previstas e não eram permitidas, que era do empregado pedir para sair, mas não querer receber alguma coisa, né? Então, o legislador agora deu essa solução, permitindo que se faça essa rescisão negociada, digamos assim, mas dentro de parâmetros colocados, limites colocados, né? E um desses parâmetros é justamente o pagamento dessa multa de 40% pela metade. Bem, nós temos mais uma pergunta colhida nas ruas de Brasília. Por favor. O que é que mudou no banco de horas e nas horas extras? Pois as horas extras, elas continuam devendo ser pagas à base de 50%, né? Com acréscimo de 50%. Mas agora, com várias possibilidades de extensão da jornada de trabalho, como a de 12 horas, da jornada de 12 por 36, né? Que é aquela em que o trabalhador trabalha 12 horas seguidas e goza de um descanso de 36 horas na sequência. Nesses casos aí, o trabalhador trabalha 12 horas com essa jornada permitida e aí não há hora extra.
certo? Então, assim, e aí, com relação ao banco de horas, também tudo ficou mais flexível, né? Na verdade, essa reforma trabalhista, ela trouxe uma flexibilidade absoluta em prol do empregador, que poderá, em muitas situações, em várias dessas modalidades contratuais que eu citei antes, ele poderá dispor livremente da jornada de trabalho. Em relação sobre o regime da CLT, é possível fazer uma jornada de 8 horas, não fazer intervalo para o almoço e sair 1 hora antes? Pois é, o que foi previsto expressamente também, inclusive na parte que trata da negociação, do negociado sobre o legislado, é que o horário de almoço ele tem que ter no mínimo 30 minutos. Quer dizer, isso houve um retrocesso aí, porque antes a CLT dispunha que o mínimo era de 1 hora, né? Agora não, agora pode ser de 30 minutos. Mas como eu estava dizendo antes, há tantas possibilidades, inclusive de acordos individuais, que é fácil que o empregador consiga dispor dessa jornada para torná-la talvez mais flexível, quiçá até no interesse do trabalhador, mas certamente em desfavor da saúde do trabalhador, porque trabalhar 8 horas sem intervalo certamente não é bom para o trabalhador. Bem, nós temos mais uma pergunta, vamos ouvi-la? Meu contrato de trabalho pode alterar, mesmo eu tendo sido contratado antes da reforma? Pois é, outra discussão também jurídica, que se travará daqui para frente, né? Mas, assim, o certo é que o empregador terá um lastro legal, digamos assim, para passar a adotar práticas que antes não podia, né? Então, isso tudo vai ser... nós vamos ter que vivenciar essa lei, a aplicação dessa lei, que, como eu já disse antes, traz uma mudança tão profunda, muda tantos paradigmas que eram os paradigmas desde 1943, quando a CLT foi editada, que nós vamos ter que vivenciar para ver. Mas, em princípio, ele poderá. E essas novas regras valem apenas para a iniciativa privada ou atingem também o setor público? Pois no caso da terceirização, por exemplo, atinge diretamente o setor público. Por quê? Porque ela não restringe, em primeiro lugar, e no setor público hoje já se utiliza muito terceirização. Então, claro que no maciço dessa lei, ela se destina a seletistas, mas em alguns pontos ela também terá inserção no setor público. Ana Cláudia, e quando houver dúvidas, a quem o trabalhador vai recorrer? Pois o trabalhador vai continuar podendo recorrer à fiscalização do trabalho, que é o Ministério do Trabalho, os auditores fiscais do trabalho, também ao Ministério Público, poderá também, e aí eu não digo tanto caso de dúvida, mas o trabalhador poderá denunciar alguma coisa que ele acha que é ilegal, né? E por fim, também a Justiça, né? Que aí eu faço até um parêntese com relação a isso, que o acesso à Justiça também restou prejudicado por conta até daquilo que nós já abordamos aqui, da questão do empregado agora, mesmo sendo beneficiário de justiça gratuita, ele ter que arcar com custas, com honorários advocatícios. Então, mas assim, de qualquer forma, o sistema de justiça está aí, estará funcionando, continuará funcionando, e a ele, então, o trabalhador poderá buscar apoio, buscar solução para suas contendas. E a gente, então, pode concluir que essa legislação ainda pode sofrer muitas alterações, mesmo porque está sendo questionada na Justiça. Certamente, Guilherme. E, assim, há, inclusive, já uma ação direta de inconstitucionalidade em trâmite aqui no Supremo Tribunal Federal, proposta pela Procuradoria-Geral da República, que trata justamente da questão do acesso à justiça. Essa aí, justamente, que eu já coloquei há pouco, que é do trabalhador que tem justiça gratuita, goza desse benefício, ele ter que pagar custas e honorários. Além disso, a partir de agora, à medida em que os pontos dessa lei foram questionados em relação aos contratos, né, vigentes ou aos contratos já findos nas demandas que já estão aí tramitando, é certo que a Justiça do Trabalho se posicionará, né? E o Ministério Público do Trabalho, os advogados trabalhistas, também formularão as mais diversas questões para que a Justiça as defina.
Agradeço, então, a procuradora Ana Cláudia Bandeira pelos esclarecimentos. Boa tarde. Boa tarde.